E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Um dos acidentes mais polêmicos da Fórmula 1 dos anos 80, que muitos consideram ter sido o acidente responsável pela perda do título mundial do brasileiro Ayrton Senna na temporada de 1989, o Grande Prêmio de Portugal de 89. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Portugal de 89 era a 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 24 de setembro no circuito de Estoril. Entrávamos ali na reta final do campeonato, onde o francês Alain Prost, da McLaren, ia liderando com 71 pontos conquistados, contra 51 pontos do seu companheiro de equipe e atual campeão mundial, o brasileiro Ayrton Senna. A McLaren era soberana naquele momento, com a dupla Alain Prost e Ayrton Senna dentro dos cockpits, o motor Honda embarcado no carro. Ninguém ameaçava o título deles, assim como já tinha sido em 1988. Apenas precisávamos saber se o título ficaria com o Prost ou com o Senna. O Senna até tinha liderado uma parte da temporada, ainda lá no início. Conseguiu engatar algumas vitórias em sequência, tinha conquistado mais vitórias do que o Prost ali naquele momento da temporada, quando chegávamos no Grande Prêmio de Portugal. Só que no decorrer do ano, o Prost tinha conseguido mudar esse cenário na tabela, principalmente por conta dos problemas que o Senna teve nas pistas no decorrer da temporada. Quando chegávamos ali na 13ª etapa do Mundial, o Senna tinha deixado de pontuar em 5 corridas. De 12 etapas disputadas, o Senna saiu zerado em 5 delas, enquanto o Prost tinha deixado de pontuar em apenas uma. Só que mesmo assim, o campeonato estava totalmente aberto. O regulamento previa o descarte dos 5 piores resultados de cada piloto ao final da temporada. Então essas 5 provas que o Senna não tinha pontuado no decorrer do ano até ali, seriam descartadas. Não contariam para o campeonato do Senna, se ele conseguisse buscar boas pontuações a partir dali, na reta final da temporada. Enquanto o Prost, por ter pontuado em praticamente todas as etapas do Mundial, teria que descartar corridas em que ele tinha conquistado pontos. No geral, era um cenário parecido do que tinha acontecido em 88, onde o Prost tinha somado mais pontos do que o Senna na pontuação total, mas precisou descartar vários bons resultados, por conta do regulamento da Fórmula 1, que era normal até aquela época. Desde o início da história da Fórmula 1, lá nos anos 50, até a virada dos anos 80 para os anos 90, sempre teve descarte de pontos. Chegando ali em Estoril, naquele final de semana de setembro de 89, as coisas estavam bem conturbadas dentro da McLaren, principalmente entre o Alain Prost e o Ron Dennis, o chefe da equipe. Tinha rolado uma discussão muito forte entre eles na etapa anterior, no Grande Prêmio da Itália, em Monza, por conta das acusações do Prost para cima da Honda, dizendo que os motores que os japoneses forneciam para o Senna eram melhores do que os motores fornecidos para ele. E as coisas continuavam tensas ali entre um grande prêmio e outro, porque nesse intervalo a McLaren foi para Hungaroring para fazer testes no carro e só convidou o Ayrton Senna para participar dos testes, deixou Alain Prost de fora. E isso foi feito meio que para deixar o Prost em banho-maria. O Ron Dennis não estava gostando nada do que o Prost vinha falando, porque essas acusações do Prost em relação à Honda poderiam abalar a parceria que a McLaren tinha com a montadora, e que era de extrema importância para as pretensões da McLaren ali naquela época. Todo mundo sabia que a Honda fornecia os melhores motores da Fórmula 1 ali naqueles anos, e a McLaren dependia demais da Honda para chegar onde chegou e para se manter por ali. O sucesso da equipe dependia muito disso. E aí nos bastidores, muita gente interagindo para fazer esse clima melhorar, mas não tava fácil. O Senna, que momentaneamente estava afastado dessa discussão, não toma conhecimento da situação, baixa o pé no acelerador nos treinos classificatórios e marca mais uma pole position na sua carreira. Senna na ponta do grid no Grande Prêmio de Portugal de 89. Logo atrás do Senna, as duas Ferraris, com o austríaco Gerhard Berger na segunda posição e o inglês Nigel Mansell em terceiro. O Alain Prost com a McLaren conseguiu classificar na 4ª posição. E um destaque aqui também para o italiano Pierluigi Martini com a Minardi, que ficou em 5º. Martini conseguiu colocar a Minardi somente atrás das McLarens e das Ferraris, se aproveitando do bom rendimento dos pneus Pirelli ali em Estoril. Além do Senna ali no Grande Prêmio de Portugal de 89, nós tínhamos mais 3 brasileiros no grid. O Maurício Gugelmin, com a March, conseguiu alinhar na 14ª posição. O Roberto Pupo Moreno, com o fraco carro da Coloni, conseguiu alinhar em 15º. Olha aí os pequenos milagres que o Moreno conseguia fazer. Só que o Moreno ia para o sacrifício na corrida. Ele teria que largar com um carro que já vinha com problemas desde os treinos classificatórios. Moreno tinha sofrido com problemas elétricos no seu carro durante os treinos. Na sessão de treinos do sábado, inclusive, o Moreno treinou com o carro do seu companheiro de equipe, o italiano Enrico Bertadia. Só que o Moreno acabou destruindo
carro do seu companheiro de equipe em uma forte pancada com o norte-americano Ed Cheever, da Arrows. Então o Moreno só tinha disponível para largar no domingo o carro que já estava com problemas e eles não tinham conseguido corrigir. E nós tínhamos ali também no grid o Nelson Piquet com a Lotus. Uma Lotus extremamente problemática durante os treinos, que deixou o Piquet na 20ª posição no grid de largada. No domingo pela manhã, no warm-up, o Senna faz mais uma vez o melhor tempo, mas termina a sessão com problemas no câmbio da McLaren. E isso vinha irritando tanto o Senna quanto o Prost no decorrer do final de semana ali em Estoril. A McLaren não conseguia acertar o câmbio do carro, e eles já viam uma certa dificuldade para conseguir bater as Ferraris em ritmo de corrida, que tinha acertado muito bem o carro ali para a pista de Estoril, principalmente nos trechos de miolo, nas curvas lentas, com um grande auxílio do câmbio semiautomático, que já vinha sendo utilizado ali na Ferrari, as trocas de marcha nas borboletas atrás do volante. E visando uma briga intensa entre McLaren e Ferrari para o decorrer da prova, é que nós temos a largada para 71 voltas do Grande Prêmio de Portugal de 89. O Senna dá uma patinada na largada e o Berger toma a ponta da corrida. O Mansell vem logo atrás, em terceiro, botando uma pressão imensa para tentar tomar a segunda posição do Senna. E o Prost mais atrás, só observando na quarta posição. O Berger pulou na frente e abriu distância. Fechando a primeira volta, o austríaco liderava a corrida com quase 2 segundos de vantagem para o Senna. O Mansell vinha em terceiro, embutido na traseira da McLaren do brasileiro, e o Prost em quarto, um pouco mais atrás. Pierluigi Martini com a Minardi em quinto e o italiano Riccardo Patrese com a Williams na sexta posição. O Maurício Gugelmin nesse momento seguia em 14º, a posição que tinha largado. O Nelson Piquet fez uma largada muito boa e ainda na primeira volta ele sai da 20ª posição para a 16ª, enquanto o Roberto Pupo Moreno já começava a ficar para trás. O Moreno cruza a primeira volta na 18ª posição. Chegando na volta 5 de corrida, o Berger liderava a prova com 7 segundos de vantagem para o Senna, que vinha num trabalho árduo para conseguir manter o Mansell atrás dele. Era visível que as Ferraris rendiam mais do que as McLarens em ritmo de corrida. Se o Mansell passasse pelo Senna, ele também iria abrir, como o Berger estava abrindo. E não demorou muito. Na volta 8, o Mansell consegue botar o carro do lado da McLaren do Senna na reta dos boxes e assume a segunda posição da prova na freada da curva 1. Agora nós tínhamos Berger em primeiro, com praticamente 10 segundos de vantagem para o Mansell, que era o segundo, com o Senna logo atrás em terceiro e o Prost chegando no Senna. A partir dali o Senna começava a se preocupar com o Prost, que também vinha rendendo melhor do que o brasileiro ali naquele momento da prova. E a partir dali o Mansell passava a ser o mais rápido da pista. Pouco a pouco ele ia tirando aquela diferença que o Berger tinha conseguido abrir. Quando chegávamos na volta 10, aquela diferença que era de 10 segundos voltas antes, quando o Mansell passou pelo Senna, já tinha caído para 6. O Mansell ia chegando no Berger. Nesse mesmo momento, era fim de prova para o Roberto Pupo Moreno. Não tinha como ele continuar na corrida com aquele carro que vinha ligando e desligando o tempo inteiro, com graves problemas elétricos. Mas já foi um milagre ter conseguido colocar esse carro no grid de largada, ainda mais na 15ª posição. O Senna ia conseguindo manter uma distância segura em relação ao Prost. Ele não deixava o Prost se aproximar a ponto de conseguir atacar. E o Prost, a partir desse momento, começava a sofrer com vibrações na suspensão dianteira direita da sua McLaren. E dessa forma, ele também não conseguia apertar tanto o ritmo. Chegando na volta 20, o Berger pega um enorme trânsito de retardatários. Se atrapalha bastante no meio desses carros mais lentos. E aí o Mansell cola na traseira do seu companheiro de equipe. E nós passávamos a ter ali uma bela briga pela primeira posição, entre as duas Ferraris. Na volta 23, o Berger se atrapalha atrás do Stefano Modena e do Derek Warwick, que eram retardatários, mas brigavam entre si pela posição na pista. E aí o Mansell, em uma manobra genial, coloca o carro do lado do Berger e do lado dos retardatários, na reta dos boxes, deixa o Berger encaixotado atrás dos carros mais lentos, toma o espaço na pista e busca a liderança da prova. A manobra do Mansell foi tão boa que ele passou pelo Berger, assumiu a primeira posição e conseguiu deixar os dois retardatários entre ele e o Berger quando ele contornou a curva 1. O Mansell tinha as doses de genialidade, mas nessa corrida o nível de genialidade não compensou o de atrapalhadas. Agora o Mansell era primeiro, com o Berger em segundo, Senna em terceiro, Prost em quarto, Pierluigi Martini com a Minardi ainda na quinta posição, andando próximo das McLarens. Ele não deixava o Prost abrir muita distância dele e segurando as duas Williams atrás. Rendia muito bem o Pierluigi Martini com a Minardi. Com esse atraso que o
Berger teve ali no meio dos retardatários, se embolando todo, o Senna chega no Berger para tentar uma briga pela segunda posição, mas não seria fácil pelo que vinha rendendo as Ferraris. Na volta 27 de corrida, o Prost faz uma parada para troca de pneus. Volta para a pista após a troca na 8ª posição. Na volta 32, o Gugelmin e o Piquet também param para fazer as suas trocas. E aí o Gugelmin acaba perdendo bastante tempo na sua parada porque ele deixou o motor apagar. Vinha fazendo uma corrida muito boa, mas esse erro do Gugelmin ali na parada acabou comprometendo um resultado melhor que ele poderia vir a conquistar. O Senna continuava as tentativas de atacar o Berger, mas não estava fácil. No miolo de circuito, a Ferrari conseguia render bem melhor do que a McLaren. E aí, quando chegava na reta dos boxes, que seria o principal ponto de ultrapassagem, o Berger estava bem distante do Senna. Na volta 33 de corrida, o Piquet se enrosca com o Alex Caff. Os dois vão para a caixa de brita com os carros avariados e era fim de prova para os dois pilotos. Na volta 34, o Berger entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus. Logo em seguida, o Senna também entra para fazer a sua troca. E a McLaren faz uma troca muito ruim para o Senna. Ele fica mais de 12 segundos parado nos boxes. Mesmo assim, ele consegue retornar para a pista ainda na frente do Prost. Retorna atrás do Berger e na frente do Prost. Com essas paradas, o líder agora seguia sendo o Nigel Mansell e o segundo colocado era Pierluigi Martini, com a Minardi. O Senna era o 5º colocado, atrás do Berger, e o Prost nesse momento era o 7º. Logo em seguida, na volta 37, o Prost ultrapassa o sueco Stefan Johansson, da Onyx, que era o 6º colocado, e aí o francês passa a assumir o 6º posto. Na volta 40 de corrida, o Mansell entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus. E agora o líder era Pierluigi Martini, da Minardi. Sim, o Martini, com a Minardi, liderou algumas voltas do Grande Prêmio de Portugal de 89. Não era só o Moreno que fazia alguns pequenos milagres naquela época. Chegando nos boxes para fazer a troca, o Mansell acaba se atrapalhando com os mecânicos da McLaren, que estavam espalhados por ali, na frente dos boxes da McLaren. E aí o inglês erra o ponto de parada do carro. Ele para mais para frente do que devia, praticamente na frente dos boxes da Benetton. Os mecânicos da Ferrari correm até o carro do Mansell para empurrar o carro de volta, levar o carro até o ponto onde eles pudessem fazer a troca de pneus, mas o Mansell acaba engatando a marcha ré do carro e tracionando o carro para trás, dentro do pit lane, o que é estritamente proibido por regulamento, dar ré dentro do pit lane, por questões óbvias de segurança. Dessa forma, a troca de pneus do Mansell foi um horror, e ele acaba retornando para a pista atrás do Senna, mais especificamente entre o Senna e o Prost. Agora, o Martini liderava a corrida, com o Berger em segundo, o Senna em terceiro, o Mansell em quarto, o Prost em quinto e o Johansson em sexto. E a direção de prova já começava a se movimentar para investigar essa manobra do Mansell ali dentro dos boxes, que era passível de desclassificação do piloto no evento. Logo na sequência, o Berger passa pelo Martini e assume a liderança da prova. O Senna vem junto, também passa pelo Martini sem muitas dificuldades e vai para segundo. Na volta 42, a direção de prova já tinha decidido. Era bandeira preta pro Mansell. O inglês estava desclassificado do Grande Prêmio de Portugal de 89 por ter dado ré dentro do pit lane. Manobra estritamente proibida. Ele precisaria recolher o carro aos boxes e abandonar o evento. Nesse momento da prova, o Berger era líder. O Senna vinha atrás e vinha próximo. Estava 2 segundos atrás do Berger. O Mansell já era o 3º colocado e vinham 5 segundos atrás do Senna. Mas isso nem contava. Ele estava desclassificado. Já vinha recebendo aviso de bandeira preta e precisava recolher o carro aos boxes. O Prost vinha na 4ª posição, mais atrás, num ritmo mais lento, sem ameaçar. Com as vibrações que o Prost vinha sentindo no carro, ele estava mais poupando equipamento e tentando chegar até o final da corrida. E aí o Mansell começa a baixar o pé no acelerador e descontar bastante a vantagem que o Senna tinha para ele na pista, simplesmente ignorando a bandeira preta que era mostrada para ele na reta dos boxes. No paddock, a treta tinha tomado conta. A Ferrari acusava o Ron Dennis de ter dado ordem para os seus mecânicos atrapalharem o Mansell na entrada dos boxes, para ele perder tempo e o Senna conseguir ganhar a posição dele na pista. O tumulto estava formado. Na volta 49, o Mansell entra na reta dos boxes de Estoril colado na traseira do Senna, enquanto os dois vinham ultrapassando um retardatário, e enquanto o Mansell seguia tomando bandeira preta. A direção de prova já não sabia mais o que fazer para o Mansell enxergar a bandeira preta que estava sendo mostrada para ele. Chegando no final da reta, o Mansell bota o bico do carro ao lado da McLaren do Senna, pelo lado de dentro da pista, chegando na parte
parte interna da curva 1, entrando na linha da tomada de curva que o Senna vinha fazendo. Os dois se acertam em cheio, deu roda dianteira esquerda do Mansell com roda traseira direita do Senna em alta velocidade. Os carros saem da pista bem avariados, vão para a caixa de brita e era fim de prova para Ayrton Senna. Pro Mansell já tinha sido final de prova voltas antes, desde que tinha sido mostrado bandeira preta para ele. Naquele momento, o Mansell era só um fantasma dentro da pista, mas um fantasma que acabou definindo os rumos da corrida e, por que não, os rumos do campeonato a partir dali. O Senna fica pasmo, parado na beira da pista, escorado no guarda-rail, tentando entender o que tinha acontecido. Enquanto isso, o Jean-Marie Balestre, o presidente da FIA, chamava o Cesare Fiorio, que era o diretor esportivo da Ferrari, e também o Nigel Mansell para uma reunião. A partir daí, o Berger liderava a corrida, com mais de 15 segundos de vantagem para o Prost, que não fazia menção de se aproximar do austríaco. Com o Senna não pontuando nessa corrida, um segundo lugar para o Prost ali era mais do que especial. E é exatamente dessa forma que se fecham as 71 voltas do Grande Prêmio de Portugal de 89, com Gerhard Berger cruzando a linha de chegada na primeira posição, o francês Alain Prost da McLaren em segundo e o sueco Stefan Johansson da Onyx em terceiro. O experiente piloto, que já tinha pilotado por grandes equipes na Fórmula 1, levava a pequena Onyx ao seu primeiro pódio na Fórmula 1. Um grande feito para a pequena Onyx. E detalhe que o Johansson cruzou a linha de chegada já com o motor apagado. Ele tinha ficado sem combustível ali na volta final. Um grande resultado para o Johansson e para a Onyx. Outro que fez um pequeno grande milagre na Fórmula 1. O Maurício Gugelmin chegou em 10º com a sua marcha. Dos 4 brasileiros que largaram, o único que conseguiu terminar a corrida. Foi uma boa corrida do Gugelmin, considerando os problemas que ele teve no decorrer do final de semana. Após a corrida, o Senna chega nos boxes, maluco de raiva, gritando muitas palavras de carinho direcionadas ao Mansell. O Jean-Marie Balestre, junto aos comissários, impõe a suspensão de uma corrida para o Mansell. Ele estava proibido de participar do Grande Prêmio da Espanha, a etapa seguinte, e mais uma multa de $50 mil. O Mansell tentava se defender dizendo que não tinha visto a bandeira preta. Sim, Mansell, ninguém viu. E ele dizia também que a Ferrari não tinha transmitido a informação da desclassificação dele da prova para ele via rádio. Já a Ferrari seguia acusando a McLaren de ter colocado os mecânicos ali na frente do Mansell de propósito, para atrapalhar a entrada do inglês nos boxes da Ferrari. Quem tava rindo disso tudo era o Prost, que tava dando entrevista enquanto todo esse bolo aí acontecia, dizendo que estava feliz porque pela primeira vez na temporada ele não era o centro da polêmica. O Prost, com esse segundo lugar ali em Estoril, somava pontos importantíssimos para a busca do título mundial dele ali em 89, principalmente porque era mais uma etapa que o Senna não pontuava no mundial, e não pontuava graças a um acidente causado pelo futuro companheiro de equipe do Prost. É cada coisa. Pra mim, esse acidente entre o Mansell e o Senna ali no Grande Prêmio de Portugal de 89 foi o fato que definiu o título mundial daquela temporada em favor do Prost. Mas a grande maioria por aí diz que não foi esse acidente aí que definiu o título. Quase todo mundo por aí fala que foi outra batida, outro acidente que acabou definindo o título mundial. Mas aí é assunto pra outro episódio aqui do canal.